Você sabia que até mesmo durante a Peste Negra na Europa, quando milhões morriam sem entender o motivo, os judeus foram acusados de envenenar os poços e espalhar a doença? A ignorância e o medo, muitas vezes combinados com discursos religiosos distorcidos ou teorias da conspiração, criaram uma das formas mais antigas e persistentes de ódio da história da humanidade: o antissemitismo. E o mais chocante é que, mesmo em pleno século XXI, ele ainda está presente em vários lugares do mundo, disfarçado ou escancarado. Antes de mergulharmos fundo nesse tema tão delicado e necessário, quero agradecer de coração a todos que já são membros aqui do canal. Vocês fazem parte de uma comunidade que valoriza o conhecimento, o respeito e a verdade. E se você ainda não é membro, aproveite essa chance agora mesmo. Mas o que muitos não sabem é que ele não é um fenômeno recente e nem sempre se manifestou da mesma forma. Ao longo dos séculos, ele assumiu diferentes rostos: religioso, político, econômico, cultural e até racial. Os judeus foram acusados de serem assassinos de Cristo, uma acusação teológica que justificou massacres, expulsões e discriminações. Na Idade Média, os judeus eram constantemente marginalizados. Com a chegada da modernidade e o avanço das ideias seculares, ele se transformou. No século XIX, por exemplo, ele se disfarça de críticas a Israel. É claro que criticar políticas de um governo é legítimo, mas quando essas críticas se tornam obsessivas, quando um Estado é demonizado, o ódio que hoje se volta contra os judeus, amanhã pode se voltar contra qualquer outro grupo. É ouvir a dor do outro. É reconhecer as injustiças. É se posicionar. E não se engane, o silêncio também é uma forma de concordar com o opressor. Combater o antissemitismo é defender uma sociedade justa, plural e respeitosa. Quando o único país judeu do mundo é questionado em seu direito de existir, é preciso ligar o alerta, porque isso também pode ser antissemitismo disfarçado. Governos criando leis mais duras contra o discurso de ódio. Ao compartilhar esse vídeo, ao comentar, ao se posicionar com sabedoria e respeito, você ajuda a criar uma corrente de conscientização. Escolas abordando melhor a história do Holocausto. Redes sociais se esforçando menos ainda que timidamente para coibir conteúdos preconceituosos. Com apenas R$ 4,99 por mês, além de apoiar esse trabalho, você concorre a sorteios incríveis, camisetas com nomes em hebraico, conhecer a história dos judeus. Suas contribuições para a ciência, arte, medicina, economia e cultura nos ajuda a enxergá-los com justiça. Saber que o povo judeu sobreviveu a milênios de perseguições, diásporas e massacres, e ainda assim floresceu, é algo que merece admiração, não ódio. Se não estiver, clique em inscrever-se, é rapidinho e gratuito. Honrar esse povo é também reconhecer nossas raízes espirituais. Muitas vezes, foi incentivado por líderes, intelectuais e até filósofos. Fortaleça projetos, museus, centros culturais e canais que promovem o diálogo entre povos e religiões. Ajude financeiramente ou com divulgação. Grandes nomes da história europeia escreveram ou disseram coisas terríveis sobre os judeus. Isso mostra que o preconceito não é questão de inteligência, mas de formação moral e emocional. Assim você não perde os sorteios e continua recebendo reflexões como essa. Se você é uma pessoa de fé, ore por paz entre os povos. Quanto maior o seu grau de membro, mais chances você tem de ganhar camisetas com nomes em hebraico, menorás, livros, cursos de hebraico e muito mais. Peça sabedoria para amar e compreender o outro, mesmo quando ele parece muito diferente de você. Isso mostra que você se importa, que está disposto a aprender, a refletir e a agir. Deixe sua opinião nos comentários. O que você pensa sobre o antissemitismo nos dias de hoje? Já presenciou alguma situação? Compartilha com a gente. Menor as Estrela de Davi, livros que aprofundam sua compreensão sobre a cultura judaica, cursos de hebraico e muito mais. E lembre-se, quanto maior o seu grau de membro, mais chances você tem de ser sorteado. E canais como o nosso, que estão aqui para trazer luz, informação e verdade. Surgiu o antissemitismo racial. Se inscreva no canal ou veja se você continua inscrito para receber mais reflexões como essa. Compartilhe esse vídeo com amigos, familiares ou grupos que precisam ouvir essa mensagem. A ideia era que os judeus eram uma raça inferior que ameaçava a pureza da sociedade. Foi nesse ambiente que se plantaram as sementes do maior genocídio da história moderna, o Holocausto. Hitler apenas canalizou esse sentimento em um plano de extermínio sistemático. Resultado: 6 milhões de judeus mortos, entre eles crianças, idosos
famílias inteiras aniquiladas em campos de concentração. Nas teorias da conspiração que dizem que os judeus controlam o mundo, diziam que sequestravam crianças cristãs para rituais macabros, uma mentira conhecida como libelo de sangue, que custou muitas vidas inocentes. Quanto maior o seu grau de membro, mais chances você tem de ganhar. E claro, não esqueça de verificar se você está inscrito no canal. Às vezes, o YouTube te desinscreve sem querer. Confere aí rapidinho, ativa o sininho e já deixa seu gostei para fortalecer. Isso é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas com esse conteúdo. Agora vamos juntos entender como o antissemitismo começou, se desenvolveu e ainda hoje afeta a vida de milhões de pessoas. Sua insistência em manter uma fé monoteísta rígida, recusando-se a adorar os deuses das nações ao redor. Gregos e romanos, por exemplo, muitas vezes viam os judeus como insubmissos e sectários. Mas foi com o surgimento do cristianismo, e principalmente após sua adoção como religião oficial do Império Romano, que a perseguição aos judeus ganhou contornos mais intensos. O antissemitismo é, essencialmente, o preconceito, hostilidade ou ódio direcionado aos judeus, por serem judeus. Na antiguidade, os judeus já eram vistos com desconfiança por povos vizinhos, a razão, durante séculos. E mesmo quando não estavam sendo mortos, mas o antissemitismo não ficou restrito à religião. A ascensão do nazismo na Alemanha não foi um raio em céu azul. E o que é ainda mais doloroso é que, mesmo após o mundo dizer nunca mais, o antissemitismo não acabou, ele apenas se reinventou. Hoje, e muitas vezes, e por que isso importa para você? Porque onde há antissemitismo, há intolerância. E onde há intolerância, todos corremos risco. Além disso, entender essa história é também um ato de empatia. Mas há esperança. Nos últimos anos temos visto vozes se levantarem contra o antissemitismo, e você faz parte disso. Sim, você que está assistindo agora, aliás, quero te lembrar de novo, torne-se membro do canal. Verifique agora mesmo se você está inscrito no canal. Se estiver, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Voltando à história, é interessante notar que nem todo antissemitismo veio de massas ignorantes. Por isso, a educação é uma arma poderosa contra o antissemitismo. E se você acredita em espiritualidade, vale lembrar: o povo judeu está diretamente ligado à origem da fé cristã e de tantas outras tradições monoteístas. Mas então, o que podemos fazer, na prática, para combater o antissemitismo? Primeiro, informação. Compartilhe conteúdos como este. Ajude a desconstruir mitos. Leve essa discussão para escolas, igrejas, comunidades. Segundo, posicionamento. Quando ouvir uma piada antissemita, uma frase preconceituosa, um meme malicioso, não fique calado. Corrija com gentileza, mas com firmeza. Terceiro, apoio. Quarto, oração e empatia. E nunca esqueça, a luta contra o antissemitismo é uma luta por humanidade. Obrigado por ter ficado até aqui. Deixe o seu gostei se esse vídeo fez sentido para você. E claro, torne-se membro do canal. A partir de R$ 4,99 por mês, você participa dos sorteios e fortalece um conteúdo que leva a luz onde há escuridão. Receba o nosso abraço e fique com Deus. Aproveite agora para clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela ou acessar nossa playlist sobre o povo judeu e sua história.